Olá, caras amigas e caros amigos, sejam bem-vindos ao programa Sala de Visitas. Hoje temos o prazer de receber a senhora deputada estadual do Rio de Janeiro, Marina dos Santos, Marina do MSD. Bem-vinda à China. Obrigada. Então, primeiro, a senhora pode contar, apresentar aos a nossa audiência sobre esta viagem à China, o que fez e quais motivos que levam a delegação para conhecer a China? Sim, nós estamos nessa viagem à China numa delegação de parlamentares, de deputados estaduais e vereadores, componentes das 5 regiões, grandes regiões do Brasil, e viemos principalmente para conhecer a China, conhecer as experiências políticas, organizativas, mas, sobretudo, essa experiência que a China desenvolveu nesses últimos anos, que é de eliminação da pobreza, principalmente através desse programa de revitalização rural. Então, para nós que somos de uma organização social parecida a uma organização de partido político, é muito importante conhecermos essa experiência que é tão profunda, importante para a China e para a humanidade. Então, 11 dias vocês conheceram cinco cidades e uma região, uma província no interior da China e deve ter muitas visitas, debates, discussões. Qual agenda deixou mais impressão, é mais impressionante para a senhora? Todas as agendas foram muito impressionantes, muito importantes, porque nós fizemos uma articulação de agendas com a universidade, com o partido político, com os governos municipais, mas, sobretudo, conhecemos a organização da sociedade chinesa, principalmente nos territórios de camponeses. E eu acho que essa foi o que mais me impressionou, principalmente onde nós tivemos, no último território, no último município, que a China tirou a população rural da pobreza, e conhecemos ali as diversas experiências de cooperativas, da organização de produção das mulheres, nos chamou muita atenção, e também o Zhongchao, que é a liga de futebol camponês ali da região, que é também um dos elementos que a China articulou para esse programa de desenvolvimento e combate à pobreza, de articular futebol, cultura, arte, produção de alimentos e, sobretudo, com alegria, unindo esses diversos fatores. Isso nos impressionou muito, porque é muito parecido também com os elementos do Brasil, daquilo que nós temos na agricultura, principalmente na agricultura familiar. E então, essa experiência vai inspirar a senhora depois levar para o Brasil, transformar isso em algumas ideias, algumas ações, depois de voltar ao Brasil? Sim, nós estamos levando uma bagagem cheia desses conhecimentos, principalmente desse programa da revitalização rural aqui na China, porque nós temos desenvolvido a nossa agricultura familiar com uma nova tecnologia de produção que é baseada na agroecologia e com as garantias da segurança e da soberania alimentar. Então, eu acredito que tem 3 elementos que nós vamos poder levar para implementar no Brasil para o desenvolvimento do campo, da agricultura familiar no nosso país, que está relacionado à produção dos bioinsumos, de nós construirmos fábricas de bioinsumos aproveitando os resíduos orgânicos que nós temos a partir das experiências chinesas. Segundo, a questão da mecanização rural, principalmente com os implementos agrícolas voltados para a pequena agricultura, que o Brasil não tem essa produção, mas a China tem e está disposta também a contribuir conosco nesse sentido. E um terceiro elemento são as políticas públicas. Eu acredito que tem diversos temas que nós aprendemos aqui vendo e ouvindo que nós vamos poder realizar como iniciativas legislativas, tanto nas casas
legislativas estaduais como nas câmaras de vereadores, a partir de tudo que nós vimos aqui. Além do desafio que nós temos da digitalização rural, né, no Brasil. E a China tem muito a nos ensinar, muito a contribuir nesse tema da inteligência artificial a partir daquilo que nós conhecemos aqui nesses dias. Antes, nós chineses tivemos uma impressão sobre o Brasil, que é o Rio e São Paulo são dois estados relativamente mais desenvolvidos, e Rio de Janeiro também enfrenta mesmas questões relativas à reforma agrária e também agricultura familiar. Também o Estado tem estas questões, problemas. Sim. O Rio de Janeiro é talvez o estado mais conhecido no Brasil e a nível internacional, porém é conhecido somente as nossas belezas, que são muitas e devem ser reconhecidas, né? Como o futebol, as praias, o samba, o carnaval, enfim. Mas é um estado também com muitas contradições, né? Com muita fome, com muita pobreza, com muita desigualdade social. E há também uma agricultura familiar que é invisibilizada e não reconhecida por conta desses elementos tão importantes também para nosso estado, não é? E o estado do Rio de Janeiro é o mais populoso, que tem maior população, então que tem uma agricultura em proporcionalidade bem menor, por isso tão invisibilizado. Porém, mesmo assim, tem uma agricultura familiar muito importante, com um potencial que precisa ser investido, reconhecido também para essa questão da produção de alimentos, do combate à fome e do combate às desigualdades que nós temos também no Estado e no Brasil. E quanto à própria experiência pessoal, eu vi que em 14 anos já se aderiu ao MST. Você tem essa consciência política muito cedo. Então, eu queria você se comparar com os vilarejos lá em Guizhou, depois de conhecer pessoas de lá. Como você pensa sobre este trabalho de base, de luta naquelas regiões mais remotas, depois pode se desenvolver mais rápido, como a Rongjiang conseguiu essas conquistas de desenvolvimento? Eu venho de uma família muito pobre, uma família que, como nós chamamos no Brasil, de sem terra. Nós trabalhávamos como uma característica também de trabalhadores, principalmente da região nordeste do país, que é de boias frias. Então, eu sempre trabalhei na agricultura, mas na terra dos outros. Eu sempre fui mão de obra barata, explorada, eu e minha família. E descobri o MST muito jovem, ainda na minha adolescência, e me somei à luta pela reforma agrária, à luta pelo direito a ter um pedaço de terra a sua própria terra, para trabalhar e para produzir. E então, depois que eu entrei nas fileiras do MST, na luta pela terra, é que eu pude estudar, fazer faculdade, me formar, fiz mestrado e recentemente estou na política institucional como deputada estadual. Então, olhando para a minha realidade, que venho da pobreza muito grande do Brasil, e olhando para os vilarejos de Guizhou, eu acredito que organização social, popular, educação, ciência e tecnologia, quando as pessoas, mesmo que vêm da pobreza, têm acesso às informações, a estudar a ciência, né? Elas podem ter um papel muito importante na sociedade. Assim como a Marina do MST
e várias outras mulheres, inclusive lá das comunidades mais pobres aqui da China, isso é possível. E a China nos mostra isso, né, a partir do socialismo ao modo chinês, né, que é possível, todas as pessoas têm possibilidade de ter sua dignidade e também de dar a sua contribuição para que o conjunto da sociedade, o conjunto da humanidade também possam ter os seus direitos, a sua dignidade garantida. Como em maio a China vai promover aquele fórum China-CELAC, cooperação China entre países latino-americanos e caribenhos, e também em julho Rio vai sediar o BRICS. Então, quais suas expectativas sobre futuras cooperações, esses intercâmbios, cooperações especialmente entre China e o Brasil? Eu estou saindo daqui muito animada, com muitas perspectivas e acreditando que essa cooperação China-Brasil, China e os camponeses do Brasil, China e essa cooperação sul-global, ela possa se estender para muitas outras ações concretas que nós temos, desde da solidariedade entre os povos, mas também de políticas públicas entre países que possam ser efetivadas de fato, né, garantindo assim o desenvolvimento do Brasil, mas sobretudo desenvolvimento com qualidade dos povos, enfim, não é? E estou muito feliz com a realização da cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro em julho, principalmente porque a presidenta Dilma, a presidenta dos BRICS, vai estar conosco recebendo a maior honraria de homenagem do Estado do Rio de Janeiro, que é a medalha Tiradentes, a qual nós faremos a entrega a ela durante a realização da cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro. Estou muito feliz por isso e saio da China nesses poucos dias, mas muito intensos. Acredito que foi um grande curso de formação para todos os parlamentares que estiveram aqui, porque nós aprendemos muito sobre a China, aprendemos muito em como qualificar a nossa ação como parlamentares do PT, parlamentares do Partido dos Trabalhadores e parlamentares do MST, representando um conjunto de camponeses que tem uma fatia muito parecida com os camponeses da China, que é, sobretudo, na produção de alimentos saudáveis e na busca das garantias da segurança e soberania alimentar do nosso povo. Como temos tempo muito limitado e desejamos no futuro mais deputados possam visitar a China e conhecer essa realidade e com essas trocas de experiências. Muito obrigada, senhora deputada. Obrigada.